confio que o piloto sabe voar, eu confio que tem combustível no avião, que ele não vai cair. Foi todo um processo de confiança, ao qual eu me submeti para sair de São Paulo e chegar aqui. Eu criei. Existe um sentido de crer que é simplesmente, você crê que Deus existe? A Escritura diz que até o diabo crê. Qualquer um pode crer. A grande pergunta é: você confia naquilo que Deus diz, naquilo que Deus ordena, naquilo que Deus fala, na instrução que Ele dá para a sua vida? Aí nós já temos um pé atrás. E a prova disso somos nós, né? Porque se nós acreditássemos de maneira absoluta em Deus, nós não pecávamos. Mas eu, Mauro, eu me julgo um cara muito inteligente, capaz, superior a Deus. Então tem hora que Deus diz na sua palavra, na Escritura, Mauro, o homem de Deus vive dessa maneira. Tem hora que eu acho que o meu jeito é melhor do que o de Deus. E quando eu acho isso, o que eu faço? Eu peco. Eu desconfio, que é o contrário de confiar. Ora, o homem foi criado por Deus para crer, para confiar e para obedecer na palavra de Deus. Disse Deus. Ora, quando o homem desobedece, ele deixa de crer, ele deixa de confiar. A mulher, através dos seus sentidos, através dos seus olhos, através dos seus desejos, ela se dobra a uma palavra oposta à palavra de Deus. Nasce o idólatra. E esse foi o primeiro ato de idolatria. E o primeiro ato de idolatria, irmãos, ele nos acompanha ao longo de toda a nossa história. Vendo, agradável, desejável. Como é que a gente peca mesmo, gente? A nossa história como raça humana não mudou. Como é que a gente peca mesmo? Da mesma maneira, da mesma forma. Desejando, querendo, cobiçando, almejando, seja lá o que for. Talvez os 3 drives, os 3 impulsos mais fortes da raça humana sejam o dinheiro, que é o ter, o poder, que é o domínio, e o sexo. Obras clássicas já foram escritas sobre esse tema. Eu me lembro, adolescente ou seminarista, ainda lendo Richard Foster. Porque essas 3 coisas apontam para essas 3 inclinações. Então a idolatria, queridos, ela nasce no coração, ela estimula os apetites. E é muito interessante, eu estudando sobre isso, fui ler outros textos a respeito do tema e me bati com Provérbios 13, que dezenas de vezes já li. Mas foi a primeira vez que eu consegui relacioná-lo a Gênesis. O texto diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Olha que o coração, ele se associa a quê? Aos desejos. E o autor de Provérbios usou, vocês acham essa expressãozinha, árvore de vida, de maneira aleatória? Não. Propositalmente. O homem podia, no jardim do Éden, ter acesso à árvore de vida e tomar dela. E ele preferiu, ele desejou, ele desviou o seu foco. Para quê? Para opor-se a Deus. E nós pecamos hoje da mesma maneira, da mesma forma. Tiago nos fala isso. Aliás, eu acredito que Tiago tinha lido Gênesis naquela manhã. Ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa faz o quê? Atrai e seduz. Quando você olha, vê e acha que é o quê? Desejável. E aí então, isso gera a idolatria. Isso gera a cobiça. Ela concebe, ela dá luz ao pecado.
E gera o quê? Morte, porque no dia em que você comer do fruto, você certamente vai morrer. Tiago tinha lido Gênesis 3 naquela manhã, na sua devocional matinal, quando foi escrever essas palavras. Quais são, irmãos, as consequências imediatas da idolatria? O homem perde o propósito. Ele foi criado para guardar e cultivar o jardim, mas agora ele não tem mais jardim para guardar e cultivar. Deus o coloca para onde? Fora do jardim. O homem perde a sua liberdade, porque ele não tem mais acesso à árvore da vida. O homem perde a própria vida, porque Deus confirma que ele haveria de morrer. O homem perde a capacidade plena do exercício de autoridade. Pavor e medo agora o inundam. E a gente vai ler no texto da Escritura que ele, ao invés de viver uma vida de autoridade, ele agora é dominado pelas coisas que estão à volta. É daí que nascem os cultos da idolatria. É daí que o homem que antes tinha domínio passa a ser dominado pelo medo. Aí ele passa a adorar a criação. Ele passa a adorar tudo aquilo que ele acha que é maior do que ele. Ele passa a adorar o trovão, ele passa a adorar a árvore, ele passa a adorar tudo aquilo que ele não entende. É interessante isso, não é? Não é interessante? A árvore era desejável para dar o quê? Conhecimento e entendimento. E o homem passa a adorar tudo aquilo que ele não consegue fazer o quê? Conhecer e entender. Ele fica com medo e adora. Exatamente o oposto. O homem perde a intimidade com aquela que havia sido criada por Deus para ser o seu mais íntimo. Carne da sua carne, osso dos seus ossos. E de repente, da carne da sua carne e osso dos seus ossos, eles têm o quê? Vergonha. Vergonha. E no final, o homem perde a intimidade com Deus. Porque quando Deus chega no jardim para confrontar o homem, o que acontece? Cadê você? Eu ouvi a tua voz no jardim. Tive medo e me escondi. Irmãos, percebam o que está acontecendo aqui. Vejam o tamanho da tragédia do pecado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser íntimos de Deus, para viver com Deus, para caminhar no jardim com Deus. E agora, aquele com quem deveríamos ter a maior intimidade de todas, inclusive maior do que a intimidade com a auxiliadora idônea. O homem faz o quê? O homem se esconde de Deus. Eu chamei isso de o fruto amargo da idolatria. O fruto amargo, terrível da idolatria. Um fruto cheio de veneno. Um fruto cheio de morte, que faz com que o homem perca o seu significado original, quando ele deixa de adorar a Deus e passa a adorar o eu. Eu.